Olá, tudo bom? Novamente dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2. O título é Segue-me Tu. Então que nós possamos estar fazendo uma leitura e depois uma reflexão a respeito do assunto, para que nós mantenhamos a nossa mente, nosso coração voltado realmente aos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, para que permaneça em nós boas vibrações, bons pensamentos. Então o título Segue-me Tu diz o seguinte, o capítulo. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, para que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida aos irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificando o nosso olhar a cooperadores que o acusam. Muitos o consideram, portanto, de perigosa tentação. Movimentam-se momentário e julgamentos depressa. Quem penetra, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que parece queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante, promete que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado de teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, nessa leitura rápida a respeito do segundo capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, é importante que nós possamos analisar alguns pontos e é claro que cada um pode estar extraindo mais ou menos conteúdo desse texto, mas eu queria chamar a atenção, a reflexão de alguns pontos. O primeiro ponto é logo no começo, onde ele fala altamente preocupados, né? Será que muitas das vezes nós não estamos altamente preocupados com o outro e esquecemos de olhar a nós mesmos, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos fazendo, às nossas atitudes? Outro ponto interessante é que ele fala que nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Será que nós estamos tendo essa sinceridade e estamos sabendo lidar com as nossas obrigações? É importante que quando nós somos convidados a seguir o Espiritismo, o Cristianismo, nós realmente nos comportamos de maneira diferente.
quando ele fala a respeito do nosso olhar, né? O que seria o nosso olhar? Será que o nosso olhar seria o olhar correto? Será que nós já estamos num ponto de perfeição, onde aquilo que eu vejo, a maneira com que eu enxergo as coisas é a maneira correta? Nesse momento é importante que recorremos ao Evangelho, elevando nosso pensamento a Deus e à espiritualidade, para que cada vez que nós possamos olhar os comportamentos dos outros, nós possamos refletir: está de encontro com a espiritualidade? Está de encontro com os ensinamentos de Jesus? E aí sim tomar as nossas decisões em cima dessas reflexões, para que a gente possa cada vez mais crescer espiritualmente, moralmente, partindo das possibilidades que nos são dadas. Ele coloca: o bom pastor permanece vigilante. Por acaso, em algum momento, nós, espíritas, cristãos, achamos que nós estamos desamparados? Achamos que a espiritualidade, achamos que Jesus e Deus não está olhando por nós? Isso mostra mais uma vez que, infelizmente, ainda nos falta o sentido para entender tudo aquilo que nos passa, tudo aquilo que nos acontece. Se ainda não temos esse entendimento, é porque ainda nos falta confiança em Deus, na espiritualidade, que nos falta fé. Então, o que te importa a ti? Segue-me tu. Esse é o convite que nós temos que fazer. Seguir ao Mestre, seguir aos seus ensinamentos, independente da adversidade, lembrando do seu Evangelho, do seu exemplo. Que assim seja.